Olá, olá, professor André Almeida. Estamos voltando aqui estudando essa obra aqui, ó, Racismo Estrutural do Silvio Almeida. Então nós vamos tratar hoje do racismo estrutural na Escola de Filosofia e Pensamento Crítico. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula número 5. Então, aqui, a abertura da nossa aula. Nós vamos tratar hoje de racismo institucional. E aqui a abertura do nosso slide. Aqui a obra que nós estamos estudando, do Silvio Almeida, da coleção Feminismo Plurais. E aqui é o nosso sumário. Lembrando que nós já estudamos a concepção e agora na concepção institucional. Depois, mais para frente, nós vamos ver a concepção do racismo estrutural. Lembrando que o Silvio Almeida, em aulas anteriores, a tese dele é: todo racismo é um racismo estrutural. Mas nós vamos ver o que o Silvio Almeida pensa, quais são as críticas dele em relação ao racismo institucional. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá então. Então, nós vamos hoje entrar na concepção institucional do racismo. Beleza. O que o Silvio Almeida vai colocar como ponto de partida para a gente? Ele vai colocar que o racismo institucional ele foi um avanço quando comparado com a concepção individualista, porque não fica só no plano patológico, dessa questão de achar que é uma doença, não fica só no plano de achar que é uma questão moral, não fica só no plano de achar que é só dar educação para a pessoa vai melhorar, enfim. O Silvio Almeida vai falar que foi um avanço. E aí, nas próprias palavras do Silvio, ele coloca nos seguintes termos. Ele vai dizer o seguinte: a concepção institucional, e aí ele está falando institucional de racismo, tá? Representou um importante avanço teórico no estudo das relações raciais. Sob essa perspectiva, ou seja, do racismo institucional, o racismo não se resume a comportamentos individuais. E aqui ele está fazendo uma crítica a outra concepção que nós estudamos lá, que é o racismo individual. Lembrando que o Silvio ele vai dizer o seguinte, que o racismo individual ele deve ser combatido, mas olha o que ele pensa aqui sobre o racismo institucional. Então, vamos lá. O racismo não se resume a comportamentos individuais, mas é entendido como resultado do funcionamento das instituições. Lembrando que é nessa concepção do racismo institucional, que atua de maneira a conferir, ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios quando comparado com a raça branca. Então, assim, ó, dentro dessa órbita que o Silvio Almeida coloca, então existiria, na análise do Silvio, quanto ao racismo institucional, desvantagem e privilégio com base na raça. Só que aí, lembrando que a raça que ele está dizendo que a raça que tem privilégios é a raça branca, a raça que é excluída, marginalizada, subalternizada é a raça negra. Beleza? Então, avançando aqui. Para a gente poder compreender um pouco melhor, eu vou trazer para vocês um trecho de Fanon, da obra Pele Negra, Máscaras Brancas. Essa obra ela é interessante porque às vezes as pessoas questionam o seguinte: ora, se existem pessoas negras que sofrem racismo institucional, o que é racismo institucional? Em determinadas instituições, o negro é muito difícil de adentrar. E quando entra na concepção de subalterno. Então, por exemplo, condições subalternizadas. Então, você entra num curso de medicina, você vai ver que lá na formatura, talvez tenha mudado um pouco mais depois das cotas, mas geralmente eram pessoas brancas. O que acontece? E geralmente, quando eu tirar foto desses espaços nos lugares de trabalhos
terceirizados e por aí vai, eram geralmente pessoas negras. Então, veja, a própria instituição, a norma, ou seja, aquilo que é normal, é reproduzir essa forma de racismo, ao ponto das pessoas não observarem como, como algo anormal, que todos que estão ali, sejam na formatura em medicina, sejam pessoas brancas e não tenham negros. Então, dentro dessa concepção institucional, a própria instituição, como norma, ela reproduz essa questão do racismo. Beleza? Certo. Então, vamos lá. Eu vou agora colocar, e aí eu queria colocar, antes de passar para o Fanon, só que vamos supor que dentro desse universo institucional, consiga, uma pessoa acabe conseguindo é, se formar em medicina. Ora, dentro desse universo institucional, essa pessoa que conseguiu fazer isso, na verdade, ela vai estar dentro dessa perspectiva. Então, uma pessoa negra conseguiu entrar, talvez ela não vai conseguir terminar, mas se ela terminar, durante o processo de feitura do curso de medicina, ela vai ter que fazer o máximo possível para se comportar como uma pessoa branca. Ela vai ter que usar, por isso que o livro de Fanon diz assim, pele negra, então a pessoa é negra, máscaras brancas, porque ela vai ter que usar uma linguagem é, do homem branco, ela vai ter que usar uma postura do homem branco, e se ela não utilizar, se ela falar dialetos, ela não vai ser bem vista, vai criar dentro desse universo, ou dessa instituição, que os negros dizem, olha, tá vendo lá, ó, ele não age de acordo com os hábitos do médico branco. E médico aqui é o branco, de acordo com o médico branco. Diante disso, olha como é que ele acaba agindo. Isso demonstra que essa pessoa negra, muitas vezes, na concepção desse racismo institucional, não estaria apta para ocupar essa profissão. Veja, então, a própria instituição acaba criando uma forma de justificar a normatização, aquilo que é o padrão, aquilo que é norma, que é a exclusão dos homens negros do curso de medicina, ou das mulheres negras no curso de medicina. E quando essas adentram, precisam se comportar, precisam ter como padrão, como norma, aquilo que o Fanon colocou. Eles têm a pele negra, mas precisam usar uma máscara branca para ser, pelo menos, para poder ser ou para poder estar dentro daquele curso, beleza? Então, nós estamos falando aqui de racismo institucional. Então, vamos ver aqui o trecho de Fanon para a gente ficar mais, para ser mais preciso. Então, a tese central dessa obra. Então, tese central de Pele Negra, Máscaras Brancas, que é essa obra que está aparecendo aí para vocês, do Franz Fanon. Então, assim, ó, o colonialismo produz um sujeito negro alienado. Alienado quer dizer, esse sujeito ele nega a si mesmo. Então, por isso que muitas vezes a gente fala assim, o homem negro, quando chega dentro das instituições que são brancas, ou que a maioria das pessoas é branca, ele se comporta como um homem branco. E ele se comporta assim muitas vezes, segundo Franz Fanon, porque ele precisa, dentro desses espaços, se parecer o máximo possível com o homem branco, usar sua linguagem, usar seu comportamento, usar. Por quê? Porque isso permite que ele, dentro da perspectiva de homem colonizado, de homem alienado, ou seja, que nega a sua identidade para assumir outra, que ele possa estar dentro daquele espaço. Beleza? Então, vamos lá. Franz Fanon coloca nos seguintes termos. E esse homem, né? Esse homem negro que é colonizado,
que é alienado, acaba também sendo fragmentado e desumanizado. Por que que ele é fragmentado e desumanizado? Porque ele não pode assumir sua própria identidade. Então, por que que ele acaba sendo também desumanizado? Porque ele tira essa humanidade negra que ele tem. E ele, na perspectiva de Frantz Fanon, é obrigado a vestir máscaras brancas, isto é, adotar valores, linguagem e padrões culturais do colonizador, para ser reconhecido como humano em uma sociedade estruturada pelo racismo. Então, nesse sentido, uh, é interessante que quando nós falamos de... O próprio Fanon vai colocar isso lá em Máscara Negra, Pele Negra e Máscaras Brancas, vai colocar o seguinte, que o universal é o homem branco, o particular sempre é o homem negro. Então, quando o homem branco vai até, sei lá, até a Lua, o homem fulano de tal chegou à Lua. Quando o homem negro vai até a Lua, o primeiro homem branco. Então, repare que o negro tem essa particularidade de ser o negro. Então, então o homem branco é visto como universal e o particular é visto, e o contrário, né? O contrário do universal é o particular é visto como, no caso aqui, o homem negro. E o Fanon diz que isso se dá justamente por esse processo de colonização, pelo processo de construção histórica que se dá dentro desse universo do racismo. Beleza. Então, avançando, aí eu queria colocar para vocês uma charge para vocês entenderem, ou pelo menos que a gente possa tentar o máximo possível trazer aqui para vocês aquilo que é esse racismo institucional. Veja, é preciso colocar algumas questões aqui, que toda explicação ela é aproximativa. Então, assim, o ideal é que você leia a obra do Silvio Almeida. Isso aqui é só para facilitar a sua leitura. Essa questão de usar charges, de usar diversos autores, de usar exemplo, é para facilitar que você possa assimilar a tese central da obra. Mas, lembrando, nada substitui a leitura da própria obra. Beleza? Então vamos lá para nossa aula. Nesse sentido, essa charge aqui ajuda a gente a pensar como é que se dá essa concepção. Na concepção individualista, né, seria que sujeito e sujeito tratando diretamente. Repare que lá em cima está a concepção individualista, porque seria sujeito e sujeito tratando um com o outro. Então, teria aqui um policial xingando o homem negro, ou uma pessoa no mercado xingando, mas essa concepção que está sendo mostrada para vocês, ela é uma concepção institucional, e na concepção da instituição, nós estamos falando de uma instituição que é racista, na perspectiva que nós estamos adotando aqui do livro. Então, nesse sentido, a polícia ela aborda pessoas negras simples e unicamente por estarem jogando futebol. E aquele que consegue sair é aquele que veste a máscara branca. Aquele negro que consegue sair é aquele que veste a máscara branca, ou seja, que a linguagem é negada, a linguagem negra, o dialeto negro é negado, que o comportamento negro é negado. Então, ele usa uma máscara branca. E quanto mais uma máscara branca ele utiliza, ele consegue se sair diferente dos outros que estão ali com a mão para o alto, porque essa é a norma. E norma aqui é no sentido de aquilo que é normal da instituição, no sentido de sua ação em relação ao racismo. Beleza? A raça e ao racismo. Então, a instituição polícia, ela seria racista. Repare que todos os policiais aqui nessa charge, eles são brancos e estão abordando pessoas negras. E por que pele negra, máscara branca? Porque é aquele que coloca a máscara branca, no sentido desse aí que está saindo com a máscara branca, ele acaba conseguindo, ao vestir toda essa concepção de ser, ou de tentar ser, ou se passar por pessoa branca, ele consegue, aí, por meio dessa máscara, sair, como diz aqui onde eu resido, do baculejo, ou seja, dessa revista.
Certo. Eu queria também passar para vocês a importância de vocês fazerem o exercício de não só ler livros, mas também de tentar ler obras fílmicas. Então, entre as obras fílmicas que eu queria passar para vocês, tem esse filme aqui, que é Dois Estranhos. Então, é um homem negro que tenta sair acorda no apartamento de uma mulher a qual ele passou a noite, e ao acordar, ele vai tentar sair, e ao tentar ir embora, ele é morto. Ele tenta várias vezes sair, e todas as vezes que ele tenta sair, o policial vai lá e acaba assassinando ele. E aqui acaba mostrando um racismo institucional. Essa obra é de 2021 e ganhou o Oscar, ok? Beleza, então vamos lá. Nesse sentido, a gente precisa pensar o que nós compreendemos por Estado. Então, nós temos o Estado, e o Estado acaba materializando as instituições. Ele se materializa nessas instituições. E aí, o Silva Almeida coloca na seguinte forma: as instituições são entendidas como os modos de orientação. Então, são essas instituições que nos orientam, essas instituições, segundo Silva Almeida, que criam uma rotina e acaba criando uma coordenação de comportamentos que tanto orienta a ação social quanto a tornam normalmente possível. Então, você, com essas instituições, são muitas, né? Você acaba proporcionando uma relativa estabilidade aos sistemas sociais. Então, as instituições, mesmo que tenham os conflitos, elas ajudam, por meio da materialização, a conter, ou pelo menos a direcionar os comportamentos. E aí o Silvio Almeida coloca na seguinte questão: como é que se dá esse processo da estabilidade dos sistemas sociais? E aí, lembrando que ele está analisando o racismo institucional, mas que a tese central dele é que todo racismo ele é um racismo estrutural. Ele considera um avanço o racismo pela perspectiva institucional quando comparada com o racismo individual. E aqui ele está descrevendo como é que se dá esse processo do racismo institucional. Então, ele vai falar, né, sobre a estabilidade dos sistemas sociais. Então, nesse sentido, ele coloca nos seguintes termos: a estabilidade dos sistemas sociais depende da capacidade das instituições de absorver conflitos e antagonismos inerentes à vida social. Então, para que tenha estabilidade, é preciso absorver os conflitos, é preciso conter esses conflitos. Mas esses conflitos eles estão na própria dinâmica do sistema. Então, absolver aqui é no sentido de normalizar, ou seja, tornar norma. E ao tornar norma, nós estamos falando de algo que vai se tornar padrão. E esse padrão vai orientar a ação desses indivíduos. Então, as instituições. Então, você tem o Estado. Então, vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar da seguinte maneira. Meu computador está lento. Você tem o Estado. O Estado tem as instituições. As instituições vão fazer com que esses sujeitos pensem o que eles estão pensando, aceitem como normal aquilo que está sendo estabelecido por elas, direcione os comportamentos, vamos dizer assim, acabe é, criando formas de ter conflitos raciais, mesmo que essa sociedade seja extremamente uma espécie de apartheid, né? Separação, mesmo que não seja de direito, mas acaba sendo de fato. O que é de direito? Não está na lei, mas de fato você vai olhar a realidade, você vai ver que tem uma separação muito grande entre aqueles que são negros e aqueles que são brancos. Beleza? Então, nesse sentido, Silva Almeida coloca o seguinte: que as sociedades elas não são homogêneas, ou seja, não são iguais.
Mas as sociedades, elas são marcadas por conflitos. Além desses conflitos, você tem antagonismos, você tem contradições. E o que acontece com esse conflito? Ele coloca nos seguintes termos: esses conflitos não são eliminados, eles estão ali na sociedade. Ele diz, ao contrário, são absorvidos e mantidos sob controle por meio de instituições sociais. E aí ele dá os exemplos, né? Ele coloca assim, ó, por exemplo, o funcionamento do sistema de justiça. Então, o sistema de justiça ele ajuda a normatizar, ou seja, a criar essa separação entre negros e brancos em termos econômicos, culturais e por aí vai. O direito ajuda que isso seja garantido, que isso seja normatizado, ou seja, transformado em norma, em padrão pelas pessoas. E aí ele coloca o seguinte: se aceitarmos a afirmação de que as instituições são a materialização das determinações formais da vida social, então podemos tirar duas conclusões. Quais são as duas conclusões que o Silvio Almeida coloca? A primeira que ele coloca é essa aqui, ó. As instituições, enquanto conjunto de normas, padrões e técnicas de controle que condicionam o comportamento dos indivíduos. E com isso, desculpa, quais são os resultados que nós temos? Acabam, e ele coloca o seguinte: portanto, em suma, resultam dos conflitos e das lutas pelo monopólio do poder social. Então, tem alguém que, enquanto grupo racial, que quer ter o monopólio, que quer ter o poder, que quer ter a capacidade de dirigir, de estar à frente. O segundo ponto que o Silva Almeida coloca é na seguinte forma: 2. As instituições, como parte da sociedade, também carregam em si os conflitos existentes na sociedade. Então, as instituições, elas têm os mesmos conflitos que existem na sociedade. E ele coloca assim, ou seja, elas são atravessadas internamente por lutas entre os indivíduos e grupos que buscam assumir o controle dessas instituições. Então, vamos lá. São atravessadas internamente por lutas entre indivíduos e também entre grupos que buscam assumir o controle dessas instituições. E, nesse sentido, geralmente, quem não consegue assumir é justamente as populações negras que, historicamente, foram excluídas dessas instituições, seja universidades, seja escolas, e por aí vai. Certo? Então, para a gente entender melhor esse processo, eu vou falar sobre uma palavra que é importante. Antes de entrar nela, eu queria dizer o seguinte: a dominação ela pode se dar tanto pela força quanto pelo consenso. Pela força, entende-se que o Estado, através das suas instituições, seja a Marinha, seja o Exército, seja a Polícia Militar, ele pode se utilizar o Estado, como diz Weber, Max Weber, ele é a força legítima ou a legitimidade da força. Então, ele pode se utilizar da força através das suas leis. Mas se o Estado ele o tempo todo dessa maneira em todo mundo, o seu próprio poder fica fragilizado, porque as pessoas vão questionar, não vão aceitar. Então você precisa, nesse processo, você pode até ter bom exército, você pode até ter boas leis, mas você precisa ter um bom exército. Você pode até ter um bom exército, mas isso não lhe basta. Você precisa ter boas leis. Já dizia lá Maquiavel no Príncipe. Então, assim, se você precisa ter um bom exército, mas você precisa também ter boas leis, você precisa convencer as pessoas, não só pela força, mas também pelo próprio processo de tentar direcioná-las por meio das instituições a aceitar determinadas situações, transformando como normas. Entendeu agora? Esse processo eu vou chamar de hegemonia. A hegemonia ela se dá pode se dar tanto pela força quanto pelo consenso, pelo convencimento do outro.
E aí, ao convencê-lo, você vai direcioná-lo. Ou, quando a gente pensa em grupo, direcionar esse grupo. Ou, quando a gente pensa em algo maior, direcionar a sociedade como um todo. De onde é que o Silvio Almeida busca essa palavra hegemonia? O Silvio Almeida, no contexto em que ele utiliza, é na perspectiva de Gramsci. Gramsci é um filósofo italiano. Eu não vou entrar muito em Gramsci, não, mas vou falar de forma geral, só por aquilo que nos interessa na obra de Silvio Almeida, que traz para a gente, entre os vários conceitos, a concepção de hegemonia. Então, o que é hegemonia para Gramsci? É a força pela qual uma classe social, especialmente a burguesia, mantém sua dominação não apenas pela força. Lembra que eu falei para vocês? Nem sempre se utiliza a força, mas principalmente pelo consenso, ou seja, pelo convencimento do outro. Consenso aqui é a capacidade de uma classe dirigente, ou seja, a classe que dirige, que direciona, que diz para onde tem que ir, de construir direção intelectual, moral sobre a sociedade. Então, essa mesma classe ela pode acabar criando ou tendo a capacidade de direcionar uma sociedade ou construir mecanismos de direção intelectual, moral sobre questões raciais, convencendo o outro de que a sociedade deve ficar tal e qual. Nesse sentido, a dominação na concepção gramsciana, ela se dá por essa hegemonia. Então, você vai ter, por meio da hegemonia, dominação, porque você tem o convencimento, mas ao mesmo tempo você vai ter direção. As pessoas vão dizer para onde ou como a sociedade tem que se dirigir, qual direção que elas têm que se dirigir. Então, a hegemonia para Antônio Gramsci afirma que todo grupo dominante exerce. Aí você tem o domínio pela coerção. O que seria esse domínio pela coerção? Quando usa o Estado, e aí nós estamos falando de suas leis e seus aparelhos repressivos para impor regras. E direção pelo consenso. Repare que o de cima é utilizar o domínio que a gente está vendo aqui por coerção, ele é pela força. Então, vai ser imposto. Mas, ao mesmo tempo, você tem que criar um consenso. As pessoas têm que aceitar essa imposição. Então, quando você tem essa questão da direção, que nós estamos falando aqui de consenso, o Gramsci vai colocar no seguinte termo, né? Ou pelo menos para o Gramsci é assim que a sociedade funciona. Quando conquista o apoio ativo das pessoas, que passam a ver os interesses da classe dominante como se fossem seus. Então, a mesma coisa, quando pessoas dentro da sociedade acabam acreditando que aquela norma dentro da sociedade, aquela forma de funcionamento da sociedade, no campo da raça, é a forma padrão ou normal da sociedade funcionar, por meio da dominação e da direção via instituições. Então, o que o Gramsci vai colocar? Que a hegemonia nasce dessa combinação entre força e consentimento, sendo o consentimento o elemento central, ou seja, muitas pessoas acabam se convencendo que a sociedade é assim e que não dá para ser modificada. Então, o Silvio Almeida vai colocar no seguinte termo. Antes da gente entrar no Silvio Almeida, deixa eu só fazer um comentário aqui nessa questão. Então, veja, o Silvio ele vai pegar vários autores, lá na frente vai pegar Bembe, vai pegar vários autores, pega Fanon. Então, assim, e ele vai trabalhar sempre por essa perspectiva do racismo estrutural. Só que aqui ele está analisando o racismo institucional. E aí ele coloca no seguinte termo aqui. Vamos voltar aqui possível para a gente entender. Certo, ele coloca assim, ó. Assim, a principal tese dos que afirmam a existência de racismo institucional é que, então essa aqui é a principal tese daqueles que afirmam o racismo institucional. Os conflitos raciais também são parte das instituições. Assim,
A desigualdade racial é uma característica da sociedade não apenas por causa da ação isolada de grupos ou de indivíduos racistas, mas fundamentalmente porque as instituições são hegemonizadas por determinados grupos raciais que utilizam mecanismos institucionais para impor seus interesses políticos e econômicos. Então, como é que funciona? As pessoas acabam se utilizando das instituições para defender os seus interesses. Como as pessoas que dominam, geralmente as instituições são brancas, então, então entenda assim, o Silvio Almeida está dizendo o seguinte, ele retomou aquela categoria gramsciana da hegemonia. Ora, dentro dessa perspectiva da hegemonia, é, os grupos que ocupam espaços dentro das instituições acabam criando formas hegemônicas, e aí seja de imposição, seja de consentimento, para poder, seja de consenso, seja de direção, para poder fazer com que, dentro dessa ordem que está estabelecida, dessa sociedade, que você tem ali pessoas brancas, pessoas negras, as pessoas brancas continuem dominando ou sendo as dominantes e tendo para si privilégios e colocando as pessoas negras em locais de subalternidade. Beleza? Então, ele ainda coloca da seguinte maneira. Ele diz o seguinte: o que se pode verificar até então é que a concepção institucional do racismo trata o poder como um elemento central da relação racial. Então, tá vendo? O poder é algo central. Por que o poder? Porque é o poder que as pessoas têm de impor uma ordem, como eu já falei com vocês. Com efeito, o racismo é dominação. E aí ele coloca o seguinte: é, sem dúvida, um salto qualitativo quando se compara com a limitada análise de ordem comportamental presente na concepção individualista. Beleza? E aí o Silvio Almeida faz é, essa crítica em relação ao racismo individual quando comparado com o racismo institucional. E aqui só para a gente ver em imagem como é que se dá esse processo. Isso aqui é uma foto que está presente na internet, e no curso de medicina você só tinha pessoas brancas. E no curso de. E melhor, na profissão de gari, quando tirou uma foto, você tinha pessoas negras. Então, apesar de não ter um apartheid, ou seja, uma lei que diz que brancos e negros devem ser separados, essa foto deixa bem evidente que a separação já existe na prática. Daí a importância de repensar essa questão do racismo institucional quando a gente analisa aí como é que funciona a normalidade. Então, dentro da ordem desse racismo institucional, a normalidade é fazer com que brancos sejam sempre ali no curso de medicina, sejam sempre pessoas brancas e pagaria seja sempre pessoas negras, fazendo com que assim seja a hegemonia, o poder de convencer que a ordem é assim e que as pessoas muitas vezes deveriam, em grande parte, ser convencidas de que cada um ocupa seu lugar ali dentro da sociedade por conta da normalidade social. Beleza, então, dito isso, eu vou pedir para vocês lerem a obra, assistam os vídeos aí que eu passei para vocês, Dois Estranhos. Espero ter sido bem evidente em relação ao racismo institucional. E eu vou trabalhar esse tema porque eu penso que esse tema ele é relevante para a gente pensar, até para a gente criticar. Não estou dizendo aqui que eu concordo com a tese de Silvio Almeida, mas eu penso que, assim como Hegel, Marx
Nietzsche, Freud, Engels, Gramsci e tantos outros, a gente precisa estudar, 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 para que a gente possa, de certa forma, se contrapor ou até mesmo contribuir com a tese. Porque vai ter pessoas que vai concordar com a tese do racismo estrutural, vai ter pessoas que vai discordar, mas o importante é você não ficar por aí falando um monte de besteira, como eu vejo falando por aí, pessoas que leram muito uma obra, pessoas que não leram a obra, pessoas que leram parcialmente a obra e vão falando coisas. Eu vi até, recentemente, vi um youtuber que ele faz algumas críticas, mas não adentra, né, assim, nas entranhas da obra propriamente dita. E aí eu peço para vocês que vocês façam o contrário, leiam a obra, mesmo se você não concordar com o autor. Aí que vocês têm que ler muito bem. Obrigado. Até para você discordar, você tem que ter muita propriedade. Forte abraço a todos e muito obrigado aí por assistirem mais essa aula.